Olá, um ótimo dia para todos vocês, um feliz Natal, que Deus os abençoe e os guarde, apesar de estarmos passando por tantas dificuldades neste ano de 2020, quero lhes desejar um feliz Natal e também quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia, a Espada do Poder, e abri-la no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, de onde Deus hoje vai ter uma palavra de esperança para você e para toda a sua família. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, e também quero desejar a todos os Teus filhos, onde quer que eles estejam, um Feliz Natal, e que o Senhor possa cobri-los de bênção, não só nesse dia, mas em todos os dias das suas vidas. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós agora estamos com a Tua palavra aberta, no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel. Pedimos a orientação do Espírito Santo para que possamos compreendê-la e assim colocarmos em prática. Pai querido, Pai de amor, fica conosco. Nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 do livro do profeta Jeremias, a mensagem é: recebe a palavra dentro de ti. Esse é o título da mensagem do capítulo 3 do livro do profeta Jeremias, que na verdade começa no capítulo 2, a partir do verso 8. Vamos então à leitura. Capítulo 2, a partir do verso 8, já inicia aqui o capítulo 3. Olha aí para a sua Bíblia. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Ele estava escrito, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. O capítulo 2, versículo 8 em diante, Deus fala para o profeta assim: ouve a palavra. Você precisa ouvir o que eu te digo. E você precisa comer o que eu te digo. Sabe, é como se Deus estivesse falando para o profeta assim: profeta, o que você vai ouvir, você tem que fazer com que essas coisas façam parte da sua vida, façam parte de você. É isso que Deus está pedindo para o profeta. É como se Deus estivesse falando assim para o profeta: olha, eu não estou dando uma mensagem para você apenas, vai ouvir e fazer de conta que não faz parte da sua vida. Não. A mensagem que você vai ouvir, ela fará parte da sua vida, fará parte de um todo. Você, às vezes, vai ter que ensinar, vai ter que mostrar na prática o que eles precisam aprender. E é interessante que Deus está falando para o profeta assim: olha, profeta, observe que você vai falar para pessoas rebeldes, para pessoas que não vão querer ouvir, para pessoas que não vão dar a mínima para tudo que você está falando. Então, ouve, e você precisa entender que essa palavra tem que fazer parte de você. Agora, o versículo 1 do capítulo 3 diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. A palavra primeiro era para fazer parte da vida do profeta. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Isso é tudo simbologia, tá bom? Isso é tudo simbólico. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 10, ali há também a mesma cena com o profeta João, com João. João, ele também, Deus dá para ele as mesmas características, falando para ele: olha, profeta, tudo isso precisa fazer parte da sua vida, você precisa comer esse livro. Então, eu quero ler aqui com vocês algumas coisas que Deus tem mostrado para nós dentro desse livro, dentro do capítulo 3, e eu quero mostrar para vocês aqui, dentro da ideia deste capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 3. Olha só que interessante. Primeiro, o profeta deveria receber a palavra dentro dele.
Os profetas de Deus devem falar de coração, ou suas mensagens não serão autênticas. A mão estendida entregou a Ezequiel o rolo que não continha boas notícias. O que tinha lá dentro? Tinha ali lamentações, suspiros e ais, ou seja, eram mensagens de juízo. Não eram mensagens, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, não era nada disso não, viu, queridos? A mensagem que o profeta teria que passar ao povo eram mensagens de juízo. Por quê? Porque o povo estava vivendo ali dentro da Babilônia e eles estavam com muito ódio no coração. Que ódio era esse? Imagine só, queridos, foram levados para o exílio e ainda tinham que amar aqueles babilônicos, ainda tinham que amar aquelas pessoas. Será que isso seria fácil? Aquelas pessoas que maltrataram o seu povo, aquelas pessoas que mataram pessoas da sua terra, era isso, queridos. Eles deveriam ir para a Babilônia e lá dar testemunhos do Deus verdadeiro. Será que isso é fácil, queridos? Será que isso era uma missão fácil para eles? Então, eles ainda estavam mais duros ainda do coração, queridos. Se Ezequiel tivesse ouvido a descrição da dureza do seu povo antes da visão, você vê que no capítulo 1, 2, ali, Deus está falando da visão. Deus mostra o trono se movendo para lá e para cá. O título do livro deveria ser a movimentação da glória de Deus. E será que, se Deus tivesse mostrado para eles, olha, Ezequiel, vou mostrar para você qual é o teor da mensagem que você vai dar ao povo, será que Ezequiel não teria recusado, queridos? Por que você, por que você acha que Deus primeiro apresenta para ele o seu trono, a sua glória? Deus apresenta a sua glória, o seu trono, porque as mensagens que Deus colocaria nos lábios do profeta seriam mensagens duras. Então, antes de você ir pregar mensagens duras para a pessoa se arrepender do pecado, Deus, ele quer que você o conheça como ele é. Então, Ezequiel tem uma dura missão. Do versículo 4 até o verso 27, ele deveria declarar a palavra do Senhor a todas as pessoas. O que o povo mais precisava era ouvir a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor não seria uma palavra tão fácil. Seriam palavras de juízo, palavras que chamariam o povo, o pecado do povo pelo nome. Disse-me ainda, verso 4, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Observe que Deus está falando para ele, Deus está falando assim, amigo, meu profeta, você vai falar para o seu povo, e falar para o seu povo não vai ser fácil. Falar para o seu povo não vai ser fácil. Quando você sai para pregar para... Eu tenho essa experiência, quando eu saio para pregar numa igreja que eu não conheço, você às vezes fala com tanta propriedade e tal, mas falar para aqueles que são seus, pessoas que conhecem você, pessoas que sabem quem você é, às vezes não é fácil. Mas Deus está falando para o profeta, olha, você precisa fazer essas coisas. Primeiro, você precisa falar, mas antes de você falar, você precisa receber e você precisa obedecer. Ele precisava falar, ele precisava obedecer e ele precisava receber essa mensagem. Essas três coisas deveriam fazer parte da vida dele. Falar, receber e também obedecer. Vai, fala as minhas palavras. Ou seja, o que Deus está falando para ele? As palavras não são suas. Você não deve falar coisa do seu coração. Você deve falar somente aquilo que eu enviei. Então, o que Deus está falando para ele? Você vai ser um atalaia. Você vai ser um mensageiro que vai falar aquilo que você viu. Não pode inventar. Não pode ficar montando teses em cima daquilo que Deus falou. Então, ele precisa ouvir, precisa falar e precisa explicar, receber a palavra do Senhor. Mas versículo 7, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Misericórdia. Mas eles não vão te ouvir. Eia, versículo 11, eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor. Então o Espírito Santo catou ele, levou ele até onde estavam os cativos, onde estavam ali pessoas orando, onde estavam pessoas ali com o coração talvez com ódio, pensando o que nós viemos fazer aqui nesse lugar onde tem pessoas aqui que maltrataram o nosso povo. E Deus envia ele
para essas pessoas que estavam orando, mas estavam com o coração duro. Já parou para pensar o que é isso, queridos? Talvez hoje eu esteja falando para você também, que precisa ouvir a palavra do Senhor, mas está aí com o coração duro. Sabe, talvez você esteja pensando, o que eu tenho para comemorar hoje, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus? Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, especificamente, mas nós podemos sim comemorar, porque se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, se Jesus não tivesse andado aqui, se Jesus não tivesse vivido uma vida justa, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, ele não poderia ser o nosso Redentor. Sabe por que há uma esperança no nosso coração? Sabe por que há uma esperança no meu coração? Porque Jesus veio a este mundo, nasceu de uma virgem, de uma mulher chamada Maria, e ela deu à luz ao Filho de Deus nesse mundo, gerado pelo Espírito Santo, e por causa disso, nós podemos ter esperança. Nós estamos exilados nesse mundo? Sim. Estamos cativos aqui? Sim. Mas Deus não nos desamparou. Deus está conosco. E ele tem dado mensagem após mensagens de conforto, mas também de dureza, para que eu e você, mensagens duras, para que eu e você possamos nos arrepender dos nossos pecados, como essas pessoas que também precisavam se arrepender dos seus pecados. Então, aí ele vai dizer aqui no versículo 18, o versículo 18 é um dos versos mais clássicos, o Atalaia deve falar assim, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás no seu pecado, aliás, morrerás, e tu não os avisares, e nada disseres para adverti-los do seu mal caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Ou seja, ele tinha obrigação de falar para aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados. Essa era a missão do Atalaia, essa era a missão que ele tinha. Mas se avisares do perverso, ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua vida. Sabe, ele tinha uma missão dura, não era uma missão fácil, mas Ezequiel, ele abraçou essa missão e foi lá e deu o recado. Hoje Deus também tem uma missão que ele me comissionou de estar aqui passando para você. E essa missão é, filho meu, por que você não abandona essa vida de pecado e aceita Jesus como seu Salvador? Ele está voltando. Em breve ele vai aparecer nas nuvens dos céus para levar os seus para morar com ele por 1000 anos. E depois ele vai fazer para estes um novo céu e uma nova terra. Mas a Bíblia diz que ele vai destruir o pecado. E se você e eu vivemos na prática do pecado, vai destruir tanto nós quanto os pecados. Então Deus nos ama, mas ele detesta o pecado. Por isso, é importante que eu e você conheçamos a vontade de Deus e venhamos praticar. Que você tenha um ótimo dia, um feliz Natal. Que hoje Jesus possa nascer no seu coração para resgatar você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.